Aviso importante: a voz é robótica e pode variar de sons reais. Todos os direitos autorais do livro pertencem ao autor. Se solicitado, o canal removerá imediatamente o conteúdo. Apoie os escritores, siga nas redes sociais e compartilhe o conhecimento. Capítulo 2 – Shaoyang. Neste momento estamos no auge do verão, durante a estação de 3 calores, e o calor da tarde é abrasador. Para onde quer que se olhe, tudo é branco e quente, tornando difícil até mesmo de respirar. No entanto, no pequeno jardim atrás do pico Shaoyang, sopra uma brisa fresca. As árvores altas encobrem os raios escaldantes do sol, e o vento passa pelas árvores, criando um som suave como a melhor música de ninar. Uma menina de cerca de 10 anos está sentada em uma grande pedra à beira do lago, seu cabelo preto e brilhante caindo livremente nas costas. Ela segura um grande livro e o lê preguiçosamente. Ao sul, a 300 milhas, encontra-se a montanha Ringen, onde não há árvores, apenas água azul e grandes serpentes. Também há bestas. Ela recita o registro das 10.000 feras de forma intermitente, mas logo perde o interesse, tira os sapatos e seus dedos brancos de pé brincam na água do lago, tentando capturar os dourados peixes-dragão. Ela brinca e provoca. Existem bestas e peixes-dragão aqui, podemos caçar e fazer um bom banquete. O que é bom para comer? A voz de um jovem repentinamente veio de trás dela com um toque de diversão. A menina preguiçosamente puxa os pés de volta, calça os sapatos e não se vira, apenas diz: "Irmão sênior, o que é bom para comer?" Du Minchuan se aproxima dela, carinhosamente acaricia sua pequena cabeça antes de sorrir e perguntar: "Então, eu pergunto a você. O que você estava murmurando sozinha há pouco tempo?" A menina mostra o grande livro em suas mãos e diz: "Estava recitando o registro das 10.000 feras, mas é tão entediante." Du Minchuan, vendo a expressão desinteressada dela, não pode deixar de rir. Não é à toa que os mestres e mestras estão sempre reclamando que você é preguiçosa e não quer treinar. Nem mesmo quer recitar o registro das 10.000 feras, você está indo longe demais. A menina permanece em silêncio, brincando com o laço de seu vestido. Depois de um tempo, ela suspira e diz com desânimo: todos os dias é treino, treino, e só me faz sentir dor nas pernas e nas costas. Não vejo sentido nisso. Eu simplesmente não acredito que todos os imortais sejam como os irmãos seniores, suando o dia todo e cheirando mal." Du Minchuan, ouvindo o que a garota diz, e começa a rir. "O treinamento é para fortalecer o corpo. Você já viu algum imortal doente o tempo todo? Com um corpo forte, você pode cultivar as artes internas dos imortais. Caso contrário, como você pretende voar pelos céus e eliminar demônios?" Ela não consegue argumentar com isso e simplesmente sente que o irmão sênior tem razão, mas a ideia de praticar espada e técnicas de punho é simplesmente inaceitável para ela. Du Minchuan não planeja dar uma palestra a uma garotinha. Ela é diferente de Ling Long. Quando você fala com Ling Long, ela argumenta, mas se não conseguir convencê-la, ela obedece obedientemente. No entanto, quando você tenta argumentar com essa garota, pode falar por 3 dias e 3 noites sem sucesso, e ela só concordará com a cabeça no final. "Sim, mudei e esqueci. Continuo a seguir meu próprio caminho, sem me importar com a raiva dos céus ou as queixas das pessoas." A mestra hoje entregou a espada dourada para a irmã Ling Long, ele disse enquanto brincava com as carpas no lago usando um galho de salgueiro. A partir de hoje, sua irmã mais velha não precisa mais treinar movimentos de punho e postura, ela pode treinar com a espada. Ela respondeu sem muito interesse, com a mente em outro lugar. "Xu Xuanji." Ele a chamou de repente com seriedade. Xuanji ficou surpresa por um momento, saltou para fora da pedra verde de forma relutante e fez uma saudação a ele, dizendo: "Xu Xuanji está aqui, o que o irmão sênior deseja ensinar?" Du Minchuan tinha uma expressão séria no rosto quando perguntou: "Por que você não quer treinar?" Ela mordeu o lábio, com uma expressão teimosa e infantil no rosto. Depois de um tempo, ela resmungou: "Entendo as razões que meus pais e os mestres explicaram, mas entender não significa que eu possa fazer. Não consigo entender por que devo treinar."
Você pode me perguntar 1000 vezes, mas ainda não entendo. Du Minchuan apenas suspirou. Ele sempre tratou suas duas irmãs mais novas da mesma maneira, como se fossem suas irmãs de sangue. No entanto, Ling Long era mais extrovertida e animada, o que fazia com que todos a favorecessem. Para ser honesto, Xuanji com esse temperamento era frustrante. Ele quase se viu várias vezes querendo dar um bom puxão de orelha para aliviar sua frustração, sem mencionar os outros mestres. Quem gostaria de uma pedra teimosa? Você a xinga e grita com ela, e ela não reage de forma alguma, realmente frustrante. O mestre estava muito bravo no campo de treinamento hoje, ele disse com um pouco de preocupação. Ele disse que você não treinou por 10 dias seguidos e ignorou as regras do Pico Shaoyang. Ele me pediu para te encontrar e disse que irá puni-la severamente. O que você acha que deve fazer? Xuanji ficou assustada ao ouvir sobre a ira de seu pai. Ela agarrou a manga de seu hobby, murmurou por um momento e finalmente disse baixinho, não, você não pode somente ir embora? Apenas diga que não me encontrou. Du Minchuan balançou a cabeça, o mestre está determinado desta vez. Sua irmã gêmea, Ling Long, herdou a espada dourada da mestra, mas você nem consegue completar um conjunto de movimentos de punho. Como líder da seita, como ele pode continuar a proteger sua própria filha? Desta vez, se não te punir severamente, como os outros discípulos pensarão? Xuanji disse com tristeza, porque deveríamos nos preocupar com o que os outros pensam. Regras, regras. Não somos cães de caça, por que precisamos de regras? Du Minchuan tirou uma vareta de ferro preto de seu peito. A lançou suavemente no ar e a grande vareta preta de cerca de 2 pés de comprimento flutuou no ar por um momento antes de parar firmemente no lugar. Ele saltou, se inclinou para ela e estendeu a mão. Venha, pare de reclamar. Vá ver o mestre. O irmão sênior e a mestra vão interceder por você. Mas se você continuar a negligenciar o treinamento por mais 10 dias, o irmão sênior não poderá mais ajudá-la. Xuanji não respondeu. Du Minchuan suspirou em silêncio, deu um leve empurrão com o pé direito, e a vareta preta de ferro imediatamente virou-se e voou em direção ao campo de treinamento no topo da montanha. Em um piscar de olhos, os dois desapareceram como um pequeno ponto preto. O Monte Shaoyang tinha dezenas de campos de treinamento de diferentes tamanhos, usados por discípulos de diferentes ramos para treinar. O Pico Shaoyang era um dos principais ramos das grandes seitas de cultivo, com muitos discípulos e uma grande herança. Desde o fundador da seita, o imortal Jing Yang, o Pico Shaoyang se dividiu em 7 ramos, com o mestre do Pico Shaoyang, a Gao Lei, liderando o primeiro ramo. Os outros 6 ramos, como King Shu, Shuyang, eram liderados por outros mestres sêniores. Com tantos ramos e uma variedade de discípulos, todos cultivavam uma atitude desapegada em relação à fama e ao lucro e não se envolviam em conflitos com outras seitas. O mestre da seita se concentrava principalmente na busca da imortalidade, e a ganância por fama e lucro era vista com desdém. Essa era a filosofia da grande seita de cultivo do Pico Shaoyang. Devido ao fato de que o pico permaneceu inabalável como ouro por centenas de anos. Neste momento, o mestre do pico, a Gao Lei, estava supervisionando os discípulos no campo de treinamento. Sua esposa, Redan Ping, também estava ensinando diligentemente as formas de combate para as discípulas. À tarde, o campo de treinamento estava quente como um vaporizador, todos suavam muito. Mas apesar do grande campo de treinamento, além dos ocasionalmente chamados golpes, estava completamente silencioso, todos com medo. Isso se deve ao fato de que a Gao Lei recentemente ficou com raiva de sua filha mais nova, Xuanji, por não mostrar progresso e estar sendo preguiçosa. Então os discípulos sabiam que o mestre era temperamental e severo, e não se atreviam a se queixar mesmo se machucassem. Redan Ping observou 2 discípulos praticando golpes um com o outro e viu que estavam fazendo bem, então foi até a beira do campo e tomou um gole de chá. Ela olhou para o sol e percebeu que a sessão de treinamento da tarde estava prestes a terminar, mas Du Minchuan ainda não havia trazido Xuanji. Ela olhou para o rosto de Gao Lei, que estava pálido com uma pitada de angústia, e imaginou que ele estava segurando sua raiva. Ela suspirou em silêncio e foi até ele, dizendo suavemente, grande marido.
Xuanji tem se sentido sufocada nos últimos dias, talvez não esteja se sentindo bem. Não fique com raiva demais. Ela é jovem e forçá-la ao extremo pode não ser bom. No entanto, a Gao Lei não respondeu, apenas deu um sorriso frio e olhou para sua filha mais velha, Ling Long, que estava segurando a espada dourada de sua mãe com seriedade, praticando movimentos de espada. O rosto dela estava vermelho de calor, mas ela não reclamava, e ele disse friamente, jovem? Ling Long é a irmã gêmea dela, e Ling Long já está treinando com a espada. E quanto a Xuanji? Tudo isso aconteceu porque você a mimou demais. Seu excesso de mimos a tornou preguiçosa e sem habilidades. Redan Ping sabia que seu marido estava com raiva desta vez, senão ele nunca falaria com ela dessa maneira. Assim, qualquer coisa que ela dissesse para defendê-la só pioraria a situação, então ficou em silêncio. Do outro lado, Ling Long, com 11 anos, acabou de completar um ataque e então, arrastou a espada dourada com confiança em direção a seu irmão mais velho, o sexto irmão, Zhong Minyan, e chamou, ei, vamos praticar um pouco. Zhong Minyan estava agachado ali, com o rosto bonito encharcado de suor. Ele franziu a testa e disse, não me chame de ei. Ling Long bateu o pé impacientemente e disse, vamos agora. Pratique comigo. Ele continuou resistindo e disse com um toque de sorriso, eu não vou, agora. Ling Long ficou furiosa e disse com pressa, se você não praticar comigo agora, vou te desafiar diretamente. Zhong Minyan finalmente cedeu, pegou uma espada emprestada de um dos outros discípulos e assumiu uma postura. Ele riu e disse, eu praticarei com você, minha jovem senhorita impaciente. Ling Long era impaciente por natureza, então, quando ela viu que ele estava pronto, avançou com a espada. Ela era pequena e fraca, e quase deixou a espada escapar, mas Zhong Minyan rapidamente a segurou, rindo e dizendo, se você não pode segurar a espada direito, como vamos praticar movimentos? O rosto de Ling Long ficou vermelho, estava prestes a responder, mas então ouviu a Gao Lei dizer de trás deles, Minyan, vem aqui. Zhong Minyan rapidamente abandonou seu jeito brincalhão e se curvou dizendo, o que o mestre tem a ordenar? A Gao Lei disse com um rosto severo, seu irmão mais velho foi procurar sua irmã mais nova e ainda não a trouxe de volta. Eu temo que ele tenha cedido às palavras astutas daquela garota travessa. Vá lá agora, não diga nada quando a encontrar, apenas a traga imediatamente. Zhong Minyan se sentiu azarado em seu coração. Entre todos os discípulos do Pico Xiao Yang, com certeza podia se dar bem com todos, exceto por a Gao Xuanji, com quem ele sempre tinha desentendimentos. Falar com ela só o fazia querer bater nela. Agora, ele estava sendo enviado para chamá-la. Ele voou rapidamente enquanto pensava em como recusar a ordem, gaguejando, mestre. Eu estava praticando com Ling Long, mestra. Terminando de falar, o mestre não reagiu. Ele ousou olhar secretamente para cima e viu o rosto dele de um verde sombrio olhando para o céu à frente. Ele também se virou e viu o grande irmão do Minyan trazendo Xuanji voando junto. Por um momento, os discípulos do campo de treinamento pararam o que estavam fazendo e olharam para a cena. Xuanji não tinha uma boa reputação entre os irmãos e irmãs, ela era peculiar e difícil de conviver. Portanto, a maioria das pessoas estava esperando para ver o espetáculo, e alguns estavam até ansiosos para vê-la ser punida e envergonhada. Xuanji saltou do bastão de ferro negro tremendo de medo. Ao sentir a atmosfera tensa no campo de treinamento, ela hesitou em se aproximar de seu pai. Du Minyan recolheu o bastão de ferro negro e acariciou a cabeça dela, dizendo suavemente, não tenha medo, vá logo cumprimentar o mestre. Xuanji não tinha escolha a não ser levada por ele até a Gao Lei e se ajoelhar, dizendo, Xuanji cumprimenta o mestre. A Gao Lei resmungou friamente dizendo, você realmente sabe cumprimentar o mestre? Eu pensei que você nem sequer considerava a seita Xiao Yang. Xuanji sabia que ele estava zangado, então não ousou dizer nada, apenas baixou a cabeça e brincou com a franja de sua roupa. Agora, ela não achava que estava errada, mas também não se atrevia a ser teimosa. Você pode me dizer o que você estava fazendo escondida na parte de trás do pátio do jardim todos esses dias? Além de ser preguiçosa e dormir o dia inteiro, fez alguma coisa relacionada à prática espiritual?
Xuanji não ousou levantar a cabeça, e Du Minhan ao seu lado apressadamente tentou explicar. Mestre, o discípulo a encontrou no jardim traseiro. Ela estava estudando a lista de nomes das 10.000 bestas demoníacas todos os dias. É evidente que ela está levando a prática a sério. Apenas sua constituição é fraca, e tentar apressar o progresso só a prejudicará. Mestre, por favor, considere isso. Gao Lei riu friamente. Apenas memorizar a lista de nomes vulgares de todas as montanhas do mundo? O que ela fará quando descermos da montanha? Ficará olhando para o céu vazio? Se ela não consegue voar, não entende as técnicas da espada e não sabe feitiçaria, como pode se tornar uma imortal? Du Minhan estava prestes a continuar, mas Gao Lei o interrompeu com um gesto de mão. Você se afaste, não precisa continuar falando. Ele teve que recuar e ficar do lado de fora do campo. Gao Lei olhou para Xuanji por um longo tempo, mas não disse nada. Vendo sua aparência delicada e bonita, ele sentiu uma profunda ternura por sua filha. Gao Lei sempre foi dedicado à sua prática espiritual, e ele não se importava muito com assuntos de família. Foi uma sorte ele ter tido gêmeas, ambas com uma beleza gelada. Xuanji se parecia mais com a mãe, delicada e frágil. Originalmente, ele não queria ser muito exigente com seu treinamento. No entanto, por um lado, Xuanji estava cada vez mais preguiçosa e agora nem sequer conseguia andar direito. Por outro lado, ele era um mestre do pico, e não podia mostrar favoritismo para com sua própria filha, senão como ele poderia comandar e ter o respeito de todos? Pensando nisso, ele sentiu um pouco de raiva no coração e disse friamente: levante-se. Quero ver como você progrediu na prática do punho da serpente solar. Fique aqui, e não tenha vergonha na frente de seus irmãos e irmãs. Xuanji realmente não sabia como praticar a prática do punho da serpente solar, e provavelmente até esqueceu como fazer os movimentos corretamente. Mas uma ordem do mestre era uma obrigação, então se levantou. Por um momento, o campo ficou tão silencioso que você poderia ouvir um alfinete caindo no chão. O sol da tarde brilhava intensamente em seu rosto, fazendo-a se sentir tonta. À distância, as pessoas não conseguiam ver sua expressão claramente. Aqueles que estavam rindo dela anteriormente agora estavam começando a suar frio. Ela parecia completamente paralisada, incapaz de mover sequer um dedo. Redan Ping não podia mais suportar ver sua filha amada sendo humilhada na frente de todos e estava prestes a intervir quando Gao Lei a deteve com um gesto de mão. Ele virou a cabeça e disse: o que você está esperando? O que você fez todos esses anos? Se você continuar em silêncio assim, o mestre só ficará mais zangado. Gao Xuanji, fale. A voz de Gao Lei estava calma, como se um fino gelo tivesse se quebrado de repente. Xuanji ajoelhou-se de repente e disse com uma voz pesada: eu não sei. Por favor, mestre, me puna. Surpreendentemente, Gao Lei começou a rir alto. Punir? Que tipo de punição vou te dar? Você até sabe o que é punição, já que passou por várias e de nada adiantou. Ele parou de rir abruptamente e disse de forma ameaçadora: ouça, esta noite vá para casa, arrume algumas roupas, e a partir de amanhã você vai morar na Gruta do Brilho do Sol na Montanha do Norte. Só vai sair de lá apenas quando eu permitir. Todos ficaram chocados. A Gruta do Brilho do Sol era extremamente profunda, cerca de 1.000 metros de profundidade, escura como o inferno, úmida e fria o ano todo, cheia de cobras e serpentes. Normalmente, até mesmo os discípulos enlouqueceriam após um curto período de tempo lá dentro. Além disso, essa punição não tinha um prazo definido. Ela tinha apenas 11 anos, não importa o que essa punição era excessivamente severa. Redan Ping começou a chorar imediatamente e Ling Long não pôde mais se conter e correu para se ajoelhar no chão, suplicando: por favor, mestre, perdoe minha irmã. Ela não está bem, ela vai morrer na Gruta do Brilho do Sol. Du Minhan e Zong Minhan, bem como os jovens discípulos da seita dos discípulos Min, também se ajoelharam e imploraram: mestre, por favor, retire sua decisão. Minha irmãzinha é jovem demais, ela não suportará uma punição tão severa. Por favor, dê a ela uma segunda chance. Gao Lei abruptamente virou o manto e disse com raiva: levante-se. Já tomei minha decisão, não precisam falar mais nada. Ele então olhou para Xuanji, que estava um pouco pálida, mas não demonstrou medo.
Embora ele estivesse furioso, ele ainda estava relutante no fundo do coração. Ele suspirou: Xuanji, há muitas pessoas no mundo que só podem ser comuns, envelhecendo e morrendo, levando vidas mundanas. Mas você não pode. Você é uma discípula do Pico Shaoyang, a busca da imortalidade é o seu objetivo na vida. Como você pode se contentar em ser comum? Ela ficou em silêncio por um momento antes de sussurrar. Então, nós realmente não somos pessoas comuns? A Gao Lei ficou em silêncio por um momento e depois disse suavemente: Você somente vá. Ele olhou para a figura frágil de sua filha e sentiu algo indescritível em seu coração. Mesmo que uma árvore apodrecida não possa mais ser esculpida, esta é sua filha, e mesmo que não possa ser esculpida, ele definitivamente dará forma a ela. Du Minyan ainda queria implorar, mas a Gao Lei saiu com um aceno de mão. Ele só parou quando chegou à beira do campo de treinamento e disse com voz profunda: Minyan, venha à minha sala esta noite. Eu quero ver em que nível você está em seu treinamento de Yang Juegon. Quando Du Minyan ouviu as 3 palavras Yang Juegon, ele não pôde deixar de se regozijar. Esta era a técnica mais profunda do Pico Shaoyang e só poderia ser praticada por discípulos que tivessem mais de 20 anos. Somente aqueles que se destacassem receberiam aulas antecipadas do mestre ou de seus irmãos e irmãs seniores. Agora com 18 anos, quando o mestre mencionou ver em que nível ele estava em sua prática de Yang Juegon, era claramente uma indicação de que ele estava prestes a receber essa técnica. Os jovens discípulos ao redor olhavam para ele com inveja e se aproximaram para parabenizá-lo. Du Minyan estava tão emocionado que mal conseguia ficar de pé. Agora, ele tinha esquecido completamente o assunto de Xuanji.